A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nosso entrevistado hoje é o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Bem-vindo ao Conexão Poder. Primeira vez, né, presidente? Primeira entrevista em veículo de comunicação também, agora que você foi eleito, né? Exatamente. Bem-vindo, quanta honra. Obrigado. É um prazer estar falando com vocês, falar um pouco do nosso setor e também do que a gente tem de projeto daqui para frente. Bom, a sua gestão é a partir de 2024, né? Exato. Presidente, quais foram os avanços e aí quais os principais desafios aí para essa próxima gestão? Olha, os avanços que nós tivemos aí, acho que sem dúvida nenhuma, esse ano principalmente marcou muito, foi a questão do marco temporal, né, a aprovação dele na Câmara e no Senado. É claro que tem o veto, que deve ser votado agora até dia 7, acredite-se que possa ser votado os vetos, mas a gente está muito confiante que possa passar trazendo aí justiça, né, e segurança jurídica para os produtores rurais. E aí tivemos outras conquistas lá no começo, já o indexador da UPF, que acho que beneficiou não só o setor, como toda a população, que antes era corrigido pela taxa de juros, aí o IGPDI, depois passou a ser pelo IPCA, onde que o aumento do IPVA, do FETAB, não foi tão drástico como era lá atrás, que teve vários aumentos, principalmente com essa inflação forte que a gente teve nos anos de pandemia. Então, foram várias conquistas. Acho que o nosso setor tem ganhado bastante espaço perante a sociedade, o reconhecimento também através da ProSoja na parte de sustentabilidade, e é algo que a gente tem um olhar muito atento e com muito carinho, que a gente quer continuar tratando também, para que a população possa conhecer melhor a questão dos nossos números, das boas práticas feitas pelos produtores do Mato Grosso. Esse que é o estado que mais produz soja no mundo, né? Se fosse um país, esse ano teria sido o terceiro maior produtor de soja do mundo. E aproveitando aí esse gancho a respeito do marco temporal e essa atuação do STF, na sua avaliação, o STF está, digamos, destruindo o direito da propriedade privada no Brasil? Olha, é difícil falar, acho que a regulamentação do marco temporal deveria ter sido feito antes, acho que deixaram um espaço aí para o judiciário julgar, porém a gente sabe que a decisão deles, ela, ao meu ver, como cidadão, como quem lê, interpreta a Constituição, ela não foi conforme dizia, porque a Constituição deixava claro o marco temporal, 5 de outubro de 88, porém era necessário sim uma regulamentação sobre isso. E a decisão do STF nos assustou, mesmo trazendo a indenização, ela não respeitava esse marco temporal, então isso preocupou um pouco. Agora a gente espera que aquilo que foi decidido pelo Congresso, que é a Casa do Povo, os representantes do povo, que acho que o Judiciário está para defender justamente a lei feita por esses representantes, seja respeitado pelo STF e por toda a população. Pois ainda nesse gancho do marco temporal, a gente viu que agora, essa semana lá na COP, né, o presidente Lula, falando sobre o marco temporal, chegou a comparar o Congresso a raposas cuidando do galinheiro, né? E ainda disse que pediu para a ministra dos povos indígenas que fosse atrás, tentar convencer ali os deputados a não derrubarem os vetos dele, exato, né? Então, assim, qual que é a sua avaliação quanto a essa atuação do presidente Lula em relação ao marco temporal? Mostra um pouco de ativismo político, vamos dizer assim, ideologia. De certa forma, ele não está respeitando a vontade da maioria dos representantes do povo, no caso do Congresso. Né? Ele pode ter a opinião dele, mas ele tem que respeitar uma maioria como presidente. E eu acho que ele precisa do Congresso para ter a aprovação de outras leis. Ele dá um tiro no pé. Acho que politicamente não foi inteligente essa declaração dele, e também é um posicionamento que desrespeita a Constituição. Então,
eu vejo como isso, mas eu acho que tem que ser respeitado o Congresso e pronto. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente tem sofrido muito com essas ondas de calor e para a produção de soja e milho. Tem essa questão climática afeta alguma coisa? Até que ponto pode prejudicar? Afeta. Esse é um ano de El Niño, era esperado que ocorresse isso. Nós tivemos um ano muito parecido, foi 2015, 2016. São anos que têm temperaturas médias maiores e índice pluviométrico menor. E a soja, ela é uma planta naturalmente de clima temperado, né? Ela foi adaptada para o clima tropical graças à nossa Embrapa aí, né? Então, num ano como esse de calor, ela tende a adiantar o ciclo. Então, mesmo que chovesse mais, a tendência é que ela adiante o ciclo. Isso pode fazer com que ela produza menos. E com a falta de chuva é maior ainda. Hoje, eu acredito, olhar como produtor, porque é difícil mensurar, até porque as chuvas estão muito localizadas, né? Você não tem uma região para dizer essa região chove bem e mal. Eu acredito que mesmo que o clima melhorasse, agora nós já teríamos consolidado aí 10% de perdas. Para essa safra agora. E se esse problema persistir da maneira que está, nós podemos chegar nos 20% de perda da soja. E aí vem um problema mais sério ainda, que não é só a soja, é o milho, porque o produtor de Mato Grosso ele depende tanto da produção de soja como o milho segunda safra, né? E esse ano grande parte desse milho vai ser semeado fora da janela, deve haver redução de semeadura e redução de tecnologia. Então também o milho pode ter uma perda ainda maior de 20% já olhando no cenário de hoje, sem ter sido plantado. E isso preocupa tanto para a renda do produtor quanto para a sociedade, porque quando você tem menor oferta de grão, tende a subirem os preços, a ter inflação, então acaba sendo prejudicial a todos. Claro que, por outro lado, o preço compensa para o produtor, mas preocupa, porque tem produtor que hoje, já da maneira que está, ele não vai conseguir pagar as contas. E já tem muito produtor ligando, procurando, preocupado. A gente tem feito as orientações para fazerem laudos, levantamento com o engenheiro agrônomo, se antecipar, se caso ele tiver um problema, para que ele consiga negociar a prorrogação das suas dívidas e tudo mais. É claro que a gente torce para esse clima melhorar, né? Por mais que não é um ano para chover muito, mas a gente torce para melhorar. Eu, pessoalmente, como produtor, né, eu tive a experiência na safra 15-16, eu tenho irrigação e pela primeira vez no mês de novembro, eu irrigando, que não é normal irrigar, e faltava água para irrigar. Coisa que não acontece nos meses de seca. Então foi um ano, eu falo que até pior ainda, até então, que agora. Agora a gente tem que ver daqui para frente como que vai ser. E dependendo da queda dessa safra, isso impacta aí, digamos, no preço do quê? No preço do alimento, no preço do etanol, para o cidadão comum vai doer no bolso? Tudo, porque diminui a oferta, né? Diminui a oferta, tende a subir o preço dos produtos. Por um lado compensa, né, a perda que o produtor vai ter, mas é claro que não compensa para alguns e tende a custar mais caro para o cidadão também, esses produtos aí. E a gente tem que lembrar que a economia de Mato Grosso, eu acho que a pandemia foi algo totalmente negativo para nós, mas uma coisa ela ensinou, que foi que realmente os produtos agrícolas trazem receita e arrecadação para os seus estados. Não diretamente na exportação, mas sim com a volta desse dinheiro para o país, onde é feito investimentos, seja em infraestrutura, em mecanização, construção de asfaltos, emprego, gera mais emprego, o pessoal que trabalha na área direta e indireta agrícola acaba ganhando mais, gastando mais, isso tudo gera arrecadação a ponto da economia de Mato Grosso ter crescido durante a pandemia, né? Então, num ano como esse que a gente tem perda, nós já tivemos perda aí, estimadas aí acima de 40 bilhões na arrecadação, na entrada de dinheiro do nosso estado já pela queda dos preços, né, da soja e do milho em relação às últimas safras aí, e agora deve se acentuar ainda mais com essa diminuição de produção. Então, aos poucos, aquela gordura
dos anos de bonança, ela vem sendo gasta e a gente pode ter um impacto na economia do estado de Mato Grosso. Ou seja, o impacto não vai chegar só para o produtor, mas para a economia do estado também. A preocupação é de todos, então. Sem dúvida nenhuma. E a questão do plano safra? O recurso para armazenagem é o suficiente? Então, por enquanto tem, a gente sabe, ouve falar que tem recurso, porém a taxa de juro não é atrativa, não é uma taxa que traga segurança para o produtor, ainda em anos de queda de preço. Então, a armazenagem é algo necessário. A gente sempre fala dentro da ProSoja que é uma estratégia também, não só do produtor, como de política de segurança alimentar, porque a armazenagem acaba servindo como um regulador de estoque, né? A gente sempre tem um exemplo, a Ucrânia, a guerra. Se a gente tivesse uma situação igual a eles, a gente não tem condição de armazenar metade do que produz, ou seja, aonde que a gente colocaria a nossa produção se destruíssem nossos portos? Não tem, teria que jogar a céu aberto e se perderia isso daí. Então, é algo que o governo tem que olhar de maneira diferente, de ter um tratamento diferente para a armazenagem, para que tenha mais facilidade para o produtor adquirir esses equipamentos, principalmente com juro subsidiado, até porque as unidades estão muito caras, a pandemia também aumentou o preço de matéria-prima, tudo, e isso tudo dificulta. O produtor tem medo de fazer a dívida hoje e de não conseguir pagar, mas a gente sabe que a armazenagem, ela lá no fim, lá na frente, ela acaba trazendo melhor renda para o produtor e regulação de preços, porque quanto mais você consegue armazenar, hoje o que acontece em Mato Grosso? Para a gente armazenar menos da metade, no período da safra você tem que exportar rápido. O mercado internacional já sabe disso, então ele acaba se aproveitando, pagando menos, é menos dinheiro que entra. Né? Eu sempre faço uma comparação da agricultura com o turismo. O turismo é bom, ele traz renda, sim, que vem dinheiro de fora. A exportação de produto primário é a mesma coisa, é dinheiro que vem de fora e acaba sendo investido aqui dentro. E com o aumento de armazenagem, você consegue fazer com que esse produto não precise ser vendido rápido, então você evita preços muito baixos, principalmente nesse período de fluxo e safra. A gente está vendo essa seca agora, os preços deveriam estar subindo, mas o mercado está de olho que nós vamos já entrar na safra de soja, então precisa escoar milho. Eles sabem, eles só estão esperando para comprar, então por isso eles pagam menos. Aí chega uma hora que manda produto demais para fora, aí falta, aí eles têm que pagar mais caro, o preço sobe muito, inflação. Então isso não é saudável nem para o produtor nem para a sociedade. É melhor ter preços mais estáveis e o que vem ajudar isso é a armazenagem. Então os Estados Unidos têm a capacidade de armazenagem maior do que eles produzem. E aqui, infelizmente, a gente é menos da metade. Então é algo que tem que ser olhado de forma diferente pelos nossos governantes. É até interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes quem acompanha de fora tem a ideia, a percepção de que o produtor rural não precisa de auxílio do governo federal para armazenagem, né? Não, o produtor rural é todo mundo rico, eles não estão precisando de auxílio. E a questão é que impacta a todos. Aí, sem né? dúvida. A maioria das coisas, sejam elas positivas ou negativas para o produtor, impacta diretamente para a sociedade. Falando em Mato Grosso, que é um estado praticamente agrícola, mais ainda. E com relação aí, falando sobre o transporte também, a gente sabe que um dos gargalos, principais gargalos aqui é o transporte, né? É a infraestrutura, como é que vai sair daqui com esses grãos, né? Tá. Nós estamos aí ainda engatinhando com relação a ferrovias, a duplicação de rodovias, e questão do transporte hídrico, aqui em Mato Grosso é possível ou isso é fora de cogitação? A questão é investir em ferrovias mesmo aqui? Os dois. Nós temos aí, acho que hoje tem a saída pelo Rio Madeira em Rondônia, que é muito importante, né? Então, grande parte da soja aí, a soja da região oeste do estado aí, sai toda pelo Rio Madeira, né? E depois vai através de barcaças e vai para Itacoatiara,
no Amazonas, onde que embarca em navios. E a parte aqui do norte também sobe parte por rodovia, né, até Miritituba. De Miritituba vai de barcaça, seja essas barcaças vão ou para Santarém depois ou para Belém ou Macapá, onde também são embarcados. Então, claro que aqui no Mato Grosso os rios a gente tem uma dificuldade maior de navegabilidade, onde seria suprido com as ferrovias dentro do estado até chegarem a esses pontos. Hoje a gente sabe que só a emissão de carbono de uma ferrovia é 5 vezes menor do que o que a gente faz tradicionalmente hoje por rodovia. Então, ambientalmente já seria favorável. A grande saída que nós teríamos hoje é a ligação aqui de Sinop a Miritituba, seria a Ferrogrão, né, que traria concorrência também. Nós temos hoje a Ferronorte, que é para chegar até Lucas do Rio Verde, mas de nada adianta a gente ter uma ferrovia se não há concorrência. E com a Ferronorte, com a Ferrogrão, haveria concorrência, então diminuiria ainda mais esses custos de frete, seria mais dinheiro que ficaria aqui no estado, também é mais benefício, não só para o produtor, como para a sociedade. Aí esbarra novamente na ideologia. Hoje a gente tem a reserva do Jamanchim, no Pará, aonde que afetaria pouco mais de meio milésimo dela, o traçado da Ferrogrão, e está parado aí no STF esse projeto, alegando que vai causar impacto. A área que foi proposta a compensar é várias vezes maior que essa área que seria impactada, porque grande parte do traçado da ferrovia aproveita da BR-163. Mas a gente sabe que isso traria mais concorrência para Mato Grosso. Hoje as pessoas desconhecem, Mato Grosso é um gigante na produção de soja. Os 3 maiores estados produtores dos Estados Unidos, Minnesota, Iowa e Illinois, juntos produzem o que Mato Grosso produz, né? E a gente ocupa aqui apenas 13% do nosso território para produzir soja. Então veja o potencial. Hoje a gente tem só de área de terras siltosas aí no estado que poderiam ser convertidas de pastagem para lavoura mais de 3 milhões, falam até em 4 milhões de hectares. Sem necessidade de desmatamento. Para isso, o que a gente precisa? Melhores condições de preço para que essas áreas sejam expandidas e que se tenha mais produção aqui dentro do estado. Ou seja, temos um potencial grande, só que a gente perde na eficiência, que aí a gente olha para esses estados dos Estados Unidos, você andando lá, você não anda a 30 quilômetros sem passar sobre uma ferrovia. Os estados são cortados de ponta a ponta por ferrovias, ou seja, eles têm uma eficiência de transporte muito maior com um custo menor. Esse atraso de ferrovias aqui em Mato Grosso, porque é uma realidade de atrasos pelo desenvolvimento agrícola que teve o estado, né? Ele tem dedo internacional com relação à competição aí de mercado? Olha, a gente conviveu o ano passado com o Dr. Aldo Rebelo, né, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi ministro da Defesa, foi presidente da Câmara dos Deputados, então tem uma experiência política muito grande, e ele não tem dúvida que isso daí é interferência internacional, usando transvestido do tema de sustentabilidade, de preservação, mas na verdade é para evitar o nosso desenvolvimento. Segundo a OCDE, só existem 3 países no mundo que não são subsidiados, né? Então a gente compete com outros países que têm subsídios, que têm malha ferroviária, que têm hidrovia, têm eficiência, e mesmo assim a gente consegue se destacar. Só que o mercado internacional está de olho porque a gente é concorrência. Se a gente pegar o superávit hoje da Europa, por exemplo, a França mais exporta para o Brasil do que recebe. Esses embargos tudo são para dificultar, para eles terem saldo na balança de exportação deles sobre as importações. A amizade com o Macron não está fácil. Exato. Vamos falar sobre reforma tributária, presidente. Quais são os efeitos dessa medida no setor de vocês no agro? E eu queria saber se o senhor acha que dá ainda para contornar, se tem alguma coisa que ainda dá para mudar. Dificilmente. É mais uma coisa que a gente tem que falar, que não impacta só o agro mesmo, sendo um dos setores mais impactados, não impacta. A gente fala que
ela vem como um remédio, mas os efeitos colaterais dele já surgem antes mesmo dela entrar em vigor. Então, tem estados já propondo aumento da carga de ICMS. Então, quando um produtor, por exemplo, comprar uma máquina lá no Rio Grande do Sul e a alíquota de ICMS, por exemplo, deles for 4% maior que a nossa, por exemplo, nós vamos ter que pagar esse diferencial para aquele estado. Então, o que isso força? Força aumentar a carga aqui dentro do nosso estado também, porque senão você perde competitividade. Só que daí vem outra coisa injusta, que é o repasse desses impostos, é feito através da população. E Mato Grosso é um dos maiores estados da União, né, com dimensões aí quase continentais. Mato Grosso, a gente estava falando recém de eficiência de rodovias e ferrovias, nós vamos perder a arrecadação, então é menos produção sobre isso, menos recurso para se construir rodovias principalmente, então a população sai perdendo. E tem aquela história que o pequeno produtor não vai pagar, ou que vai ser menos para a população, mas a gente sabe que o governo sempre fala em aumento de arrecadação e essa reforma vai trazer aumento de arrecadação. Então, a gente sabe que sim, vai aumentar para o pequeno produtor, vai aumentar para a população também, em cima dos alimentos. Todos nós vamos pagar mais caro por conta da ineficiência do Estado. Quando a gente fala de ineficiência, não é nem demitir, admitir, mas sim de usar melhor, se diminuir a burocracia, de ter menos empecilhos, como a gente vê aí o licenciamento, seja o licenciamento ambiental para a construção de uma rodovia, de uma ferrovia, tudo isso encarece para a população e acaba ainda custando caro. Além de você dificultar que a população tenha mais entrada de dinheiro, você acaba dificultando a construção rápida disso para trazer os benefícios para a sociedade. Aquela promessa de um plano maravilhoso, isso não vai acontecer. Ela vem só para simplificar, mas a carga tributária vai ser aumentada. A ideia do menos imposto que a gente não ia pagar. Então, é aumento de custo de vida. Eu acho que a gente tem que falar uma coisa, eu não gosto de politizar muito as coisas. A gente teve uma declaração do ministro Haddad, o ministro da Economia lá atrás, que falou que herdeiros são vermes. A gente tem, por incrível que pareça, a maioria dos nossos produtores são pequenos e médios produtores. Tem produtores que produzem 50 hectares, tem produtor que produz em aviário, tem que ir de madrugada cuidar desses animais, tudo. E tem filho, às vezes, que trabalha ali muito mais que um funcionário, porque ele não tem cargo horário, não tem encargo trabalhista. E no dia que o pai dele vier faltar, que eles forem dividir, talvez eles não tenham nem recurso para pagar um advogado. Eles vão ter que vender o patrimônio para pagar esse imposto aí. Então, quando se fala em ter o pequeno produtor, essas políticas, esses impostos estão acabando com o pequeno produtor. Né? Você vai chamar de verme aquele rapaz lá que se criou lá no Santa Catarina, que é um estado que tradicionalmente produz aves, que o pessoal tem que, às vezes, 2 da manhã, 3 da manhã, fazer fogo lá para pôr lenha nos aquecedores para os frangos não morrer de frio. Você vai falar que ele é um verme que vai receber uma herança. Então, a gente vê que nem para o pequeno produtor se tirou esse imposto. Então, a gente vê que ninguém está preocupado se é grande ou pequeno. O governo está preocupado em arrecadar mais. E o pequeno, cada vez, vai ser extinto por conta do aumento de carga tributária. E tem mais outra questão que preocupa muito, que é a organização para se fazer essa contabilidade de imposto, porque tem a questão de geração de crédito e tudo mais. O produtor, na grande maioria, não está preparado, porque a receita que é apresentada aí de isenção, um produtor com mais de 300 hectares já acaba tendo essa receita bruta de 300, 400 hectares. E esse produtor não está preparado, ele não tem condições, muitas vezes, de pagar um contador especial só para isso. Então, isso vai acarretar ainda mais dificuldade para esses pequenos e médios produtores. Com esse sacrifício, digamos assim, dos pequenos produtores que estariam sendo sacrificados, isso facilita, beneficia os megaprodutores, digamos assim, os barões, digamos assim, aqueles que já são bem estruturados e que não teriam a necessidade de tanta atenção e tanto benefício
quanto os menores. Sem dúvida nenhuma. Uma inversão de valores, uma inversão. dizer? A gente vê um discurso do governo lindo lá na TV, que ele está preocupado com os pequenos, mas as políticas, infelizmente, ajudam, quanto mais grande, mais fácil. Para quem tem milhares de hectares é fácil ter um contador, ter uma equipe de contadores. Agora, para quem é pequeno, como é que faz? Complicado. Moratória da soja e da carne, presidente, foi um duro golpe no agro? Qual será o impacto disso? Não foi, né? É um grande sendo, impacto. Tá sendo. Porque ela começou devagar, né? E foi se intensificando. Hoje a gente ouve, por exemplo, até parentes sendo penalizados aí. As empresas estabelecem um raio aí que não compra. A gente ouviu falar em até 150 quilômetros, porque eles alegam que a pessoa que está dentro da moratória pode estar desviando esse soja para vender através de outra pessoa. Tem várias teorias, mas o que a população tem que entender sobre moratória da soja nada mais é que um acordo comercial por empresas que atuam na compra de grãos aqui do Brasil para atender o mercado europeu, que corresponde menos de 10% do mercado de grão aqui do Brasil. Né? Então, penaliza a todos por causa de uma pequena fatia de mercado consumidor, que é claro, sim, eles pagam a mais, né? E a moratória, para quem não sabe, ela é uma penalidade aí onde que as áreas abertas após 2012, mesmo que legalmente, respeitando o Código Ambiental mais restritivo do mundo, que é o Código Ambiental brasileiro, né? É a lei mais moderna e mais restritiva ambiental do mundo, mesmo o produtor respeitando, eles não compram desses produtores que estão agindo de maneira legal. E essas empresas compradoras correspondem a 94% do mercado hoje, a associação delas. Olhando isso, eu vejo como um cartel, porque é a maior fatia do mercado. Eles se organizam, não compram, eles recebem benefícios sim, recebem a mais por esse grão e também conseguem pegar recursos para financiamento a taxa barata e empresta mais caro para o produtor daqui. Ou seja, eles ganham vantagem impondo restrição aos produtores e os produtores não têm repasse nenhum para atender um mercado pequeno para nós. Então é uma injustiça muito grande e a gente vê com bons olhos aí as palavras firmes que o governador Mauro Mendes teve perante esse assunto. O senhor acha que a moratória, ela quebra os municípios? Ela dificulta muito o desenvolvimento de municípios. Você pega município, por exemplo, vou dar um exemplo, Marcelândia, Feliz Natal, municípios aí do norte do estado, aonde que o produtor, só para vocês entenderem, né, o telespectador, quem está assistindo, você imagina você comprar uma casa que tem 5 quartos e você só pode usar um. O produtor hoje, se ele compra uma área de 1.000 hectares, ele só pode desmatar 200. O restante, os 800 que sobram, são áreas agricultáveis, ou seja, a máquina, seja o esteira que fez a derrubada lá, ele chegou num ponto e parou, áreas que seriam agricultáveis. Quando você vai para países como os Estados Unidos, como na Europa, lá a lavoura chega até onde as máquinas conseguem trabalhar. Você vê muita mata? Vê. Mas é onde não é mecanizável. Aqui no Brasil a gente preserva aonde é mecanizável. Então a nossa lei já pune, mas a gente respeita. A gente é a favor da legalidade, o produtor deve respeitar. Agora, quando vem uma empresa e diz, não, mesmo que ele fez dentro da legalidade e a partir de 2012 a gente não compra, aí ela está interferindo até no meu direito à propriedade, do uso da minha terra. Sim. Entendeu? Então é algo grave e preocupante para a população e a ProSoja vem trabalhando há anos. A nossa a administração do Cadore não foi a primeira, teve outras já que bateram fortemente nisso e a gente vai continuar batendo até que esse problema seja pacificado. O senhor considera que seja um ataque à soberania das Sem leis dúvida brasileiras? nenhuma. E ainda, digamos assim, estão tratando o Brasil como se fosse uma colônia? Com certeza. Com certeza, é um ataque direto à soberania nacional, sem dúvida, em forma de cartel. Não teria que ter uma resposta do governo federal nesse caso? Sem dúvida, teria que ter. Positiva, digo. Contra, né? Contra a moratória. Contra a moratória. Positiva para o Brasil. Exato, positiva para o Brasil. Seria uma resposta patriota e nacionalista, né? Acho que pensando em toda a nossa população.
É que o governador agora veio com tudo, né? Ele disse que se não der um jeito, ele vai para a Assembleia, vai projeto de lei, quem sabe pelo menos aqui, para dar uma... Exatamente, tirar incentivos fiscais dessas empresas. Porque isso também é uma medida, né, de travar aí a questão da venda toda a produção brasileira, né? É uma competição. Não deixar que se aumente a área, né? Porque o Estado tem a vocação de produção, até muita gente fala, acho que a gente tem que deixar claro, por que o Mato Grosso não industrializa? Hoje, os Estados Unidos e a Argentina são os grandes exportadores e de produtos industrializados. Infelizmente, o mercado que nos sobra fortemente é a China, infelizmente ou felizmente, né? Que eles nos salvam aí das importações, mas eu falo assim, o infelizmente é que eles só querem o produto primário. Então acaba sendo uma desvantagem de você não industrializar o produto, mas uma vantagem competitiva, porque os Estados Unidos e a Argentina já têm uma indústria muito grande. Então a China vem com tudo para comprar a soja brasileira. Eles querem produto primário e esse produto primário, como diz Desfazendo uma Mentira, ele é sim arrecadador. Quando eu falei lá que de quase 140 países, só 3 não têm subsídios no mundo, os nossos concorrentes todos têm isenção de produtos primários, e essa exportação entra no país, esse dinheiro, em forma de dólar, onde que ele é investido dentro do nosso país. Certo. Gerando emprego acima de tudo. Vamos falar aqui agora, no Senado, o Senado aprovou agora recentemente um projeto, se eu não me engano, era do ex-senador Blairo Maggi ainda, né? Que acelera aí o registro de defensivos agrícolas. O que muda com isso no cenário do agronegócio? Olha, ele é muito importante, uma coisa que quem não é do ramo às vezes não sabe, nos últimos anos nós tivemos a entrada de muitos produtos biológicos, defensivos biológicos, que ajudam muito no controle de pragas. É claro que eles precisam de condições climáticas. Por exemplo, a mosca branca tem produtos biológicos de alta eficiência, mas num ano seco e quente como esse, eles já não funcionam direito. Então a gente não pode contar ainda 100% com eles. Mas em anos que o clima está propício, além de você reduzir o uso de químico, ele pode te ajudar até a diminuir custo. Tem a questão ambiental, que é menos produto químico. Reduz o uso de produto químico? Reduz o uso de produto químico. Só que eles ainda não conseguem substituir em 100%. E os critérios usados para o registro deles eram o mesmo dos defensivos químicos. Então você tinha um atraso, um produto que você poderia lançar agora, talvez com 2 anos, você levava mais de 10 para lançar. Então nós deixávamos de ganhar. E quando a gente tem notícias, eu falo que até maldosas, muitas vezes falando, no último ano foram aprovados mais de 50 novos, ainda usam a palavra venenos. A gente tem que lembrar que a maioria desses produtos aprovados são genéricos. Ou seja, só muda a questão de talvez quem faz, muitas vezes não é nem que produz, só que embala o produto. Porque se você, por exemplo, importa um produto, seja produzido lá na Dinamarca, por exemplo... É como se fosse um remédio. Exato. O princípio ativo do remédio. Exato. Se a fábrica construir outra fábrica e mudar de endereço, mesmo usando a mesma formulação, tudo, você tem que novamente fazer o registro aqui no Brasil. Então, tinha muitas burocracias que demoravam, atrasavam, e aí encarecia mais o preço. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas não entendem o que é defensivo químico. Primeiro eu quero deixar claro, se o produtor pudesse, ele não usava, porque ele interfere muito no custo do produtor. O feijão, eu produzo feijão também. Eu tenho irrigação, então eu faço uma safra, tem anos de soja, uma de milho e a terceira de feijão. O feijão, a mosca branca transmite um vírus chamado mosaico. Se você cuidar desse feijão muito bem, usar todos os produtos, mesmo químicos, mas não fizer o controle da mosca branca, um feijão que você podia colher 60 sacas por hectare, você não colhe 4 ou 5 sacas. E como é um vírus, a partir do momento que o inseto adulto picou, ele já transmite para a planta, ou seja, eu não posso ter. Então eu preciso aplicar para controlar. Aí vem as pessoas que são veganas. Se ela não come a proteína da carne, ela vai ter que comer feijão, ervilha, alguma coisa para suprir. Então vai aumentar o consumo desse feijão.
Se você produz só 10% do que você produziria, você vai ter que desmatar 10 vezes mais. Então chega num ponto que o discurso não combina. Não combina. E a gente falava muito lá atrás, né? Eu nem gosto muito de entrar, mas acho que é um exemplo bom das vacinas, da ciência, Sim. né? Viva a ciência. A mesma Anvisa que aprova as vacinas é a Anvisa que aprova o uso desses defensivos. Então, como que a ciência serve para a vacina, mas não serve para o defensivo? Porque as pessoas têm que entender que existe uma coisa chamada período de carência, ou seja, se tem um estudo de quanto tempo leva para a molécula se degradar. E isso tem que ser respeitado pelo produtor. Já chega num período quando o ciclo da planta está terminando que você não usa mais, ou seja, você tem a degradação desse produto químico e é comprovado que não tem resíduo. Nós, dentro da ProSoja, a gente já fez por conta coletas de cargas de vários armazéns para ver se a gente encontrava resíduo e a gente nunca encontrou, porque a gente tinha essa preocupação que se realmente encontrasse para começar a orientar os produtores e a gente nunca encontrou. Então, a gente precisa, sim, de leis modernas, leis que não tenham ideologia, que sejam seguras, sim, que tragam a segurança. Inclusive, essa lei foi se baseada com leis de outros países. A gente tem hoje uma crítica muito grande do glifosato, né, que ia ser banido na Europa. Agora eles renovaram, teve países que renovaram o uso do glifosato, porque você não tem um substituto tão seguro quanto ele. O problema do glifosato é o seguinte, que ele é um produto tão fraco que a dose dele precisa ser alta, o tanto que você precisa usar. Então, por isso que as pessoas falam que usa tantos litros de produto. Às vezes um herbicida, por exemplo, uma combinação antigamente, quando se fazia o plantio da soja convencional, onde você usaria de pós-emergência 1,5 litro de 2, 3 produtos combinados. Do glifosato você usa às vezes 3 litros, mas é só um produto, e é um produto que já na classificação toxicológica dele é mais baixo que esses produtos, que ele é um produto faixa ou verde ou faixa azul, enquanto esses produtos são faixa amarela, faixa vermelha. O senhor acha que essa medida ela ainda tem que ser sancionada, né? Sim. Pelo presidente? O senhor acha que ela vai ser sancionada? Eu acredito que sim, eu acredito que passa, porque acho que ele tem que ter a consciência que isso está interferindo diretamente também no desenvolvimento, no aumento de custos, e os produtos têm que ser usados, de qualquer maneira tem que ser usado. Desculpa, o senhor falou sobre ideologia, o senhor não acha que isso pode impactar na decisão do presidente, inclusive, sobre a ideologia? Já que é um discurso que o senhor me fala sobre veneno, que as pessoas repetem muito. Eu chamo de defensivo, né? Mas eu falei veneno porque muita gente chama, porque se ensina. Se ensina assim. Até uma das propostas era usar o nome de agrofármacos, porque vem da indústria farmacêutica. Inclusive, alguns defensivos químicos são mesmo o princípio ativo de alguns fármacos usados. Então, mas até uma das coisas que a esquerda não abriu mão na nova lei para aprovar ela foi o uso do agrotóxico ainda. Infelizmente, o uso da palavra agrotóxico. Mas o agro é demonizado na sua avaliação? Eu acho que o agro é desconhecido. Eu acho que muitas pessoas julgam ele porque tinha aquela brincadeira do telefone sem fio. Um começa a falar mal e vai falando. Para quem não conhece, a gente tem uma experiência aí, o nosso circuito, a ProSoja. Então a gente contrata pessoal para fazer mídia que às vezes não é do meio. E quando termina o circuito, você roda 30 núcleos e aquele tanto de informação, as pessoas chegam e falam, nossa, eu tinha uma concepção totalmente diferente do setor, não fazia ideia. Então, eu acho que tem que conhecer, e é um desafio que a gente tem. Foi uma proposta minha, que seria, durante a ProSoja, que era intensificar essa comunicação com a sociedade, desmistificando muita coisa que a sociedade desconhece. Esclarecendo, né? Exato. Realmente. Sobre fertilizantes, o Brasil continua sendo dependente de outros países? Sim. Sim, nós dependemos, né? O potássio principalmente, a gente depende muito aí da região da Rússia, da Bielorrússia. Os nitrogenados vêm parte do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, e uma das fontes é o petróleo. Parece que agora vai ser reativada uma indústria de nitrogenados no Brasil, mas nós temos jazidas aqui no Brasil, seja de fósforo, seja de potássio. Nós temos condições de produzir nitrogenados. O problema do Brasil é essa parte de burocracia, é a parte
tributária e também a parte trabalhista. O Brasil é um dos países que tem também uma das leis trabalhistas mais rígidas do mundo. E os nossos competidores não têm isso. Quando você vai competir com Índia, com Rússia, com esses países, não tem. Muitas vezes as pessoas acham que a lei trabalhista ela protege, mas no fundo ela acaba gerando desemprego e atrapalhando o desenvolvimento, porque é tanta restrição que tem, que as empresas têm medo de investir. E um dos gargalos hoje é tributário e trabalhista para se fazer exploração no Brasil. Aí vem a parte de licenciamento também, né, ambiental, que tem dificuldade para licenciar parte dessas minas e jazidas, mas devagar o país vai ter que entender que também a estratégia, segurança alimentar, a gente tem que aproveitar o que tem aqui, a gente tem muita riqueza de minério no país, e isso tem que ser explorado. É claro que o medo que a gente tem é que daqui a pouco se coloque restrições para importação de produtos para beneficiar a indústria nacional, podendo aumentar ainda mais o custo. Aí também do que adianta você fazer a exploração se tiver isso, é uma hipótese, né? Então acho que é algo que tem que ser muito bem discutido para que a gente possa fazer essa exploração de forma segura. Eu falo que no Brasil a maior dificuldade que a gente tem é a segurança jurídica, né? A gente teve a mudança de um governo, acho que a gente não pode personalizar as coisas, a gente tem uma mudança de um governo para outro e as coisas mudam muito rápido, né? Um a favor do marco temporal, outro contra, e não se pensa realmente naquilo que é o Brasil, não é o que eu quero, o que você quer. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise racional, entender do assunto, a população, para se fazer esse julgamento. Sim. Presidente, para a gente concluir, a gente viu que recentemente o presidente Lula disse em uma entrevista até à CNN que nunca teve problemas com o agronegócio e que ele sofre resistência ideológica apenas de uma parte do setor. Então, nossa pergunta é: qual parte do setor está com Lula, qual parte do setor não está com Lula? Qual que é a sua avaliação dessa gestão, quanto em relação ao agronegócio? É uma pergunta polêmica, né? A gente vai para o lado da política, acho que a intenção não é atacar. Eu acho que o que o produtor quer é aquilo que eu acabei de falar, segurança jurídica. E no governo dele, as pessoas não conseguem ver uma declaração dessa contra o Congresso, né? É até assustador para qualquer cidadão, né, um presidente da República falar isso. Então, eu acho que a questão não é nem produtor, eu acho que é toda a sociedade. Todo mundo quer segurança na hora de trabalhar, na hora de produzir, na hora de ter. Hoje você não sabe... com a questão aí, por exemplo, dessa questão indígena, você não sabe se a sua propriedade é a sua amanhã. A gente tem mudança de entendimento de imposto, que hoje está sendo interpretado de uma maneira, hoje o STF já abre brecha para cobrar o retroativo, porque ele mudou de posicionamento depois, ou seja, a pessoa estava seguindo aquilo que é certo. Então é a mesma coisa que eu dar liberação para o cidadão andar em duas vias de uma rua e depois eu entender, não, essa é de via única, então todo mundo que passou até hoje nas duas vias vai ser multado, entendeu? Então, o que mais... eu vejo que a maior rejeição que ele teve é por conta dessa insegurança jurídica. Não é a questão de setor, isso você vê em toda a população. É claro que é o setor que mais precisa ter esse tipo de segurança. Eu vou dar um exemplo, quando a gente falou em marco temporal, nos Estados Unidos, as reservas indígenas são em torno, acho que é 8 hectares por índio, 8, 9 hectares por índio. O Canadá, acho que é 28, ou o contrário, Estados Unidos e Canadá. A Bolívia, que é um país extremamente, né, indígena, sim, 4 hectares por índio. Aqui no Brasil são mais de 230 hectares por índio hoje. Hoje, se a gente não respeitar o marco temporal, passa de 470 hectares por índio. Então, você vai desabrigar produtores, será que não é melhor você sentar com esses índios, ver o que eles precisam? Porque a gente viu o problema dos Yanomamis, não é o problema de um governo anterior, de 2 governos anteriores, isso vem ao longo de muitos anos se arrastando, passa governo e nenhum resolve. Então, acho que o índio tem que ser ouvido, a gente vê que tem muita
muita etnia que quer produzir alimento, eles querem explorar a terra, até não é julgar, é a cultura deles, as pessoas desconhecem o índio. O índio tem na sua cultura o uso da queimada, tanto para caça quanto para agricultura. Se você passar aqui no Mato Grosso, nas áreas, principalmente onde é cerrado, nas tribos indígenas, você vê uma vegetação muito baixa, que queima direto. Hoje a gente já tem estudos que falam que a agricultura tem saldo de carbono positivo, ou seja, você teria uma melhor preservação, uma maior retirada de carbono da atmosfera com o uso da agricultura, a produção de soja depois do milho, do que aquele sistema lá de colocar fogo para plantar a mandioca e para os animais se concentrarem na beira do rio, que é o tradicional. Inclusive, historiadores falam que a formação do cerrado foi de sucessivas queimadas para os animais se concentrarem na água no período seco para facilitar a caçada. Se você pegar cidades de São Paulo, Campos do Jordão, Campinas, tem esse nome de campos que foram lugares que sucessivamente foram sendo queimados aí pelos índios e acabou que praticamente destruiu, virou campo porque destruiu através da queimada. É errado? Não sei, é a cultura deles. Né? Agora a gente sabe que a agricultura é positiva. Agora cabe eles escolher como eles querem usar a terra. Muitos deles reclamam que querem produzir, querem ter melhores condições de vida, assim como nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado, com luz elétrica. Muitos deles também querem isso. É o direito deles de escolha, não nós falar como eles têm que viver. Quem quer viver de maneira primitiva vive, quem não quer que evolua. Até agora na COP, né, a comitiva do governo do estado de Mato Grosso está com o grupo da etnia Parisi lá, né? Isso. O governador até destacou que levou eles como exemplo aí de desenvolvimento, de produção, sustentabilidade. Sem dúvida. Eles produzem muito e uma pouca área deles ali, Exato. né? Um percentual bem pequeno da área Exato. deles. É um exemplo realmente. Sem dúvida. E muitos querem seguir eles, muitas etnias vêm visitar, mas não conseguem. Até a ministra dos povos indígenas, como é que é o nome dela mesmo? Sônia Guajajara, que é da etnia Guajajara. Tem índios Guajajara que já vieram procurar eles, que querem produzir. Então Deveria ser dada essa oportunidade, então. Deveria ser dada essa oportunidade. Esse tipo de é uma economia, escolha. Né? Essa escolha. Tá certo, presidente. Obrigada pela sua entrevista. Fica aqui o presente do Conexão Poder para o senhor. Muito obrigado. Nosso primeiro presente, sua primeira caneca, leve lá para o seu gabinete. Nós esperamos o senhor aqui mais vezes para tratar sobre agronegócio. E fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente deixou de falar na entrevista. Não, nosso muito obrigado, né? Fico muito feliz de poder falar. Acho que os assuntos são muitos, a gente deixa as portas da ProSoja abertas também para nos visitarem, né? Inclusive nossos gerentes lá, nossos analistas fazem a apresentação. Quem quer conhecer essa parte de sustentabilidade da nossa entidade, inclusive a gente quer fazer projetos para pegar pessoas formadoras de opinião e conhecer mais para justamente propagar. Porque a gente tem essa dificuldade no mercado internacional, muitas vezes por eles desconhecerem. Mas a gente está apanhando em casa, então a gente precisa fazer com que a população conheça. Eles vão julgar se a gente está certo ou não, mas eu tenho certeza que a hora que eles verem isso, eles vão ver que o trabalho nosso é admirável do produtor de soja e milho de Mato Grosso, né? Trazer eles para perto e propagar as boas práticas, inclusive que servem de exemplo para países da Europa, como nos Estados Unidos, que quando eles falam de áreas preservadas, eu falava que a gente preserva áreas mecanizáveis. Os Estados Unidos, por exemplo, considera a área preservada o deserto do Mojave, o deserto de Sonora, o Canadá, as áreas congeladas são consideradas, e aqui não, aqui é o único país que preserva a área agricultável com total vocação para a produção. Então é muito orgulho, mais de 95% das nascentes do nosso estado, aí temos um levantamento de mais de 100 mil nascentes nos municípios produtores, estão em bom estado de conservação, né? Aonde que você anda aí por outros estados aí e você vê aquele rio sem nenhuma árvore nascente. Nos Estados Unidos isso é normal. Eu conheço mais de 3 estados lá. Porque eles devastaram sem esse cuidado, sem essa legislação protetora como nós temos. Rios assoreando, praticamente mortos os rios você vê, e aqui não. Aqui você vê vida
nos nossos rios, então é motivo de muito orgulho. O produtor faz a parte dele, o produtor de Mato Grosso é muito eficiente, principalmente na soja, aí nós temos as maiores produtividades do mundo. O milho a gente está crescendo bastante, a produtividade americana, até por conta deles terem mais horas de sol, noites mais frias, eles conseguem produzir mais, mas a tecnologia está fazendo com que cada vez a gente chegue mais perto. Então hoje a gente é o maior produtor de soja do mundo, o Brasil, o maior produtor exportador, o Mato Grosso é o estado que mais produz, e eu acredito que um dia a gente vai chegar no milho também, melhorando a nossa eficiência. Tá certo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Fernanda, obrigada pela participação e todo mundo que nos acompanhou até aqui. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.